Estamos de volta com o Direto do Plenário, com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste momento acompanhando o retorno dos ministros do Supremo Tribunal Federal aos respectivos lugares, exatamente para o reinício dos trabalhos da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Vale lembrar que esta e a outra são as últimas semanas deste ano de 2018 em termos de trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Teremos sessão também amanhã, a partir das 2 da tarde, que vamos acompanhar também ao vivo, e a sessão de encerramento no próximo dia 19, pela manhã, inclusive com o balanço dos trabalhos. Agora, na parte da tarde desta quinta-feira, a continuação da sessão ao vivo direto do plenário. Senhoras ministras, senhores ministros, senhora Procuradora-Geral da República, senhoras e senhores advogados, presentes e imprensa, antes de apregoar o próximo feito, gostaria de fazer um comunicado a vossas excelências. Registro que a Organização das Nações Unidas, por meio do programa Memória do Mundo da Unesco, reconheceu como patrimônio documental da humanidade, repito, reconheceu como patrimônio documental da humanidade os processos relativos à união homoafetiva julgados por esta Corte, sendo o Brasil, e anotando que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer esse direito por decisão judicial. Isso ficará, então, registrado como patrimônio documental da humanidade. De 29 candidaturas à edição deste ano, 10 foram inscritas no Registro Nacional do Brasil deste programa Memória do Mundo. Entre elas, a ação direta de inconstitucionalidade 4.277 e a arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 132. Esse reconhecimento representa a consolidação dos direitos alcançados pela sociedade e o compromisso do Estado brasileiro de construir uma sociedade, na forma do seu inciso 4 do artigo 3º, mais livre, justa e solidária, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou quaisquer outras formas de discriminação. Há que fazer um registro parabenizando a Secretaria de Documentação do Supremo Tribunal Federal e cada um dos servidores desta Corte que também contribuíram com essa histórica e relevante iniciativa que veio a lograr o Supremo Tribunal Federal. Presidente, a homenagem não fala nada do advogado, não? Do advogado da causa. Estarão presentes na cerimônia que ocorrerá amanhã de recebimento a secretária-geral deste Supremo Tribunal Federal, doutora Daiane Nogueira, e também designei, porque na forma regimental todos os ministros aposentados têm todas as prerrogativas da Corte para representar esta Corte no recebimento da homenagem, o ministro de sempre, Aires Brito, que foi exatamente o relator. Presidente, só para destacar também que foi um caso que rarissimamente acontece, foi um caso julgado à unanimidade, foi 11-0, pelo reconhecimento. Foi unânime a decisão. Foi unânime, a decisão foi unânime. Também, senhor presidente. Pois não, senhora Procuradora-Geral. A parte de parabenizar o Supremo Tribunal Federal por esse reconhecimento pelas Nações Unidas, eu também gostaria de deixar registrada a participação do Ministério Público Federal como proponente da ADI e cumprimentar o relator, ministro Luiz Fux, também por essa conquista em razão de um acórdão primoroso. Obrigada. Feito este registro, eu apregoo para julgamento conjunto a ação direta de inconstitucionalidade
3.150, procedente do Distrito Federal, de relatoria do ministro Marco Aurélio, sendo requerente Procuradoria-Geral da República, Procuradora-Geral da República, advogado interessado, Presidente da República, o Congresso Nacional, há vários amicus curiae. Falará pela requerente a doutora Raquel Elias Ferreira Dodge e também há 2 amicus curiae, amici curiae inscritos, que depois serão chamados. E também, em conjunto, a 12ª questão de ordem em ação penal de número 470, esta para continuidade de julgamento, mas o tema é comum, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, na qual, após o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator, que resolvia a questão de ordem no sentido de assentar a legitimidade do Ministério Público para propor a cobrança de multa, com a possibilidade subsidiária de cobrança pela Fazenda, no que foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli, e o voto divergente do ministro Marco Aurélio, pediu vista dos autos o ministro Luiz Edson Fachin. Então, eu vou iniciar com as sustentações orais e depois retomamos a coleta de votos nos 2 feitos e em relação aos quais acabamos de apregoar. Passo a palavra ao ministro Marco Aurélio. Presidente, vou fazer o resumo do relatório que foi distribuído aos colegas. O que se ataca nesta ação é a rigidez, sob o ângulo constitucional do artigo 51 do Código Penal, presente a redação conferida pela Lei 2.268/96. E o Procurador-Geral da República, à época do ajuizamento, não era procuradora a doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, que nos assiste, né? Busca uma interpretação conforme a Constituição, como se o preceito admitisse, né, interpretações diversas. O preceito, estamos lembrados, do 51, versa a transformação da pena de multa em dívida ativa da União. E aí surge, evidentemente, a legitimidade da Fazenda e não do Ministério Público, né, para o Executivo Fiscal. Eu tenho relatórios circunstanciados sobre a matéria e não preciso dizer que a Procuradoria reafirma os termos da inicial no parecer. É o relatório. Passo a palavra, então, à doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, que falará pela proponente Procuradoria-Geral da República, Procuradora-Geral da República. Senhor presidente, senhor ministro relator, ministro Marco Aurélio, senhoras ministras, senhores ministros, senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Esta é uma importante ação direta de inconstitucionalidade proposta no ano de 2004 pelo Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles. Esta ação, ela lida com 2 preceitos constitucionais de elevada relevância, sobretudo a partir da Constituição de 1988, que instituiu o novo Ministério Público Brasileiro, mas, sobretudo, instituiu no país o sistema penal acusatório. Desde então, vigora as normas no país que dividem claramente e separam claramente as funções de acusar, de defender e de julgar. E o Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradoria-Geral da República, vem ao plenário desta Corte solicitar o reconhecimento de que a multa penal tem a sua cobrança de responsabilidade do Ministério Público Federal no sistema penal acusatório em qualquer fase da execução penal. Não obstante o fato de a lei de 1996 ter atribuído a esta multa penal uma condição de dívida de valor, ela não mudou, não alterou a natureza jurídica desta multa,
como uma sanção resultante de uma condenação penal. E por ter a Constituição de 1988, no seu artigo 129, inciso 1, atribuído ao Ministério Público a atribuição exclusiva de titular da ação penal, o Ministério Público, por intermédio do Procurador-Geral, veio a este plenário dizer que é sua a responsabilidade da cobrança da multa penal, ou seja, da integral execução penal, até que ela se encerre. Não obstante o fato de ter-se atribuído essa multa penal um adjetivo, um invólucro, que dá a ela mais garantias de cobranças similares àquelas atribuídas a outras dívidas para com a Fazenda Pública. E a multa penal também reverte em favor da Fazenda Pública. Este é o primeiro preceito que ampara o pedido contido nessa ADI. É de manter rígido o sistema penal acusatório instituído no Brasil desde 1988 e a titularidade exclusiva do órgão do Ministério Público como titular da ação penal para, no exercício da sua atribuição plena, continuar responsável pela cobrança das multas de natureza penal. Mas também há um outro dispositivo constitucional que anima esta ADI, que é o artigo 5º, inciso 46, letra C, da Constituição, quando define, entre as sanções possíveis de serem aplicadas ao investigado, ao réu, ao condenado em uma ação penal, a multa. E a lei ordinária, a Lei 9.268, ao dar a esta multa penal a condição de ser tratada também como dívida de valor, ela não alterou, no entendimento da Procuradoria-Geral da República, a natureza jurídica da ação penal. Ela não transforma a multa penal em um tributo. Ela não transforma a multa penal em qualquer outra, dando a ela qualquer outra natureza jurídica do que aquela contida em sua origem, definida no artigo 5º, inciso 46, letra C, da Constituição. E mais, instituída na lei penal, que define qual é a sanção aplicável a um determinado crime pelo qual o réu foi condenado. O fato, portanto, de esta lei de 1996 ter acrescido uma garantia sobre o modo como se pode dar a cobrança desta dívida, não lhe alterou a natureza jurídica. Não obstante, desde esta lei, desde a vigência desta lei, a cobrança dessas dívidas, dessas multas, tem sido atribuídos pelo Poder Judiciário aos procuradores da Fazenda Nacional, e esta cobrança tem sido retirada das varas e ofícios criminais para varas da Fazenda Pública, como se tratasse única e exclusivamente de uma multa de natureza tributária. Mais que isso, o risco é o de que, em razão de normas subsequentes que dão a dívidas de valor perdão ou dispensam a cobrança pela Fazenda Pública destas multas, em razão de elas serem dívidas de valor e de valor às vezes muito pequeno, que em relação ao qual há desinteresse da Fazenda Pública de cobrar, na relação custo-benefício relativo ao processamento, procuradores da Fazenda Nacional acabam dispensando a cobrança dessa multa, que é penal, mas é tratada como dívida de valor. E disso resulta impunidade. Impunidade pela desconsideração do valor desta multa na relação na relação jurídico-penal estabelecida em uma ação penal. E disso resulta claramente em impunidade. Portanto, quando esta lei
ela estabelece esta consideração de que essa multa penal será tratada como dívida de valor, a consequência não pode ser, primeiro, de retirar do titular da ação penal o seu dever, a sua obrigação de cobrá-la. E segundo, de lhe atribuir, em consequência, a dispensabilidade da cobrança em razão do seu valor diminuto. Se estas duas consequências não forem consideradas na decisão que ora é requerida ao Supremo Tribunal Federal, na verdade, estar-se-á violando frontalmente o artigo 129, inciso 1 da Constituição e o artigo 5º, 46, letra C, da Constituição, que não autoriza que uma multa penal seja tratada como tributo. Portanto, sobre a rigidez do sistema penal acusatório instituído no Brasil desde 1988, que estamos tratando neste momento, neste julgamento, quando se considera esta norma. E o que pretende o Ministério Público Federal? Que o Supremo Tribunal Federal reconheça a titularidade exclusiva do órgão da acusação para cobrar esta multa e também reconheça que, apesar de poder ser tratada como dívida de valor, esta multa penal não se submete a nenhuma outra consequência de natureza tributária. Ela continua sendo, na forma do artigo 5º da Constituição, uma sanção penal. Gostaria também, para finalizar, de acrescentar que o sistema penal acusatório é uma conquista muito recente de muitos países do mundo, é uma conquista importante para os indivíduos e para a sociedade civil, porque define com bastante clareza o devido processo legal no ambiente de persecução penal, no âmbito da ação penal ajuizada em face de um acusado. E este sistema acusatório, ele tem paulatinamente sido implantado nos Estados americanos, nos Estados da América. E eu gostaria, como uma referência histórica da importância desse sistema, registrar que ele foi implantado no Brasil em 1988, no Chile há cerca de 10 anos e no Uruguai há apenas 1 ano. E em todos esses países, como no Brasil, temos celebrado o advento do sistema penal acusatório como uma importante conquista da sociedade civil, que reforça a natureza e a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo penal, do devido processo legal no ambiente penal e, portanto, precisa ter a sua rigidez respaldada por todas as normas que compõem um sistema. Esta, a norma introduzida pela Lei 9.268, é apenas uma delas, mas é uma norma importante, porque se a sanção penal for tratada como dívida tributária, transmuda-se a natureza da repressão penal e todas as regras constitucionais relativas à legalidade, ao princípio da legalidade, sob o qual a pessoa é punida de acordo com a lei vigente. E essa é uma regra que vale tanto para as vítimas e para a sociedade, quanto para o acusado. A vítima e a sociedade pretendem que a sanção penal instituída em lei, aplicada pelo Poder Judiciário, seja alcançada e executada na sua integralidade e não venha a ser transmudada em razão do fato de, por exemplo, esta lei ter dado natureza tributária a uma sanção penal, dispensando, inclusive, a sua cobrança a depender do valor atribuído pelo juiz da causa. O que se estabelece no âmbito penal é esse estrito respeito à legalidade, esse estrito respeito à sanção atribuída na lei e, sobretudo, à condenação criminal. A propósito deste fato e a propósito dessas considerações, eu gostaria de relembrar que o ministro Roberto Barroso, referindo-se ao julgamento da ação penal 470,
A propósito dessa Lei 9.286, que alterou o artigo 51 do Código Penal, já externou o entendimento de que esta norma não subtraiu o caráter de sanção criminal da multa. Disse Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, em certa ocasião. A referida modificação legislativa não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal. Em rigor, sequer poderia cogitar em fazê-lo, uma vez que o artigo 5º, inciso 46 da Constituição, ao cuidar da individualização da pena, faz menção expressa à multa, ao lado da privação da liberdade e de outras modalidades de sanção penal. Coerentemente, o artigo 32 do Código Penal, ao contemplar as espécies de pena, listou expressamente a multa no seu artigo 32, inciso 3. E continua, Sua Excelência, como tenho sustentado em diversas manifestações, o sistema punitivo no Brasil encontra-se desarrumado e cabe ao Supremo Tribunal, nos limites de sua competência, contribuir para a sua rearrumação. Nas circunstâncias brasileiras, o direito penal deve ser moderado, mas sério. Moderado significa evitar a sanção desmedida do seu alcance, seja pelo excesso de tipificações, seja pela exacerbação desproporcional de penas. Sério significa que sua aplicação deve ser efetiva, de modo a desempenhar o papel dissuasório da criminalidade, que é da sua essência. E é por esta razão, e nesta exata linha de argumentação e de raciocínio, que a Procuradoria-Geral da República vem a este plenário solicitar a declaração de que este artigo da Lei 9.286 não altera a titularidade da ação penal, continuando o Ministério Público responsável por sua cobrança até o final, pela execução da pena, e também não altera o caráter penal da sanção, da multa aplicada em sentença penal condenatória. Com estas considerações, Excelências, peço a procedência da ação. Muito obrigada. Agradeço, doutora Raquel Dodge. Há 2 amici curiae inscritos, a dobra do tempo é regimental e a divisão por igual dará 15 minutos a cada qual. Falará pelo amicus curiae Defensoria Pública do Estado de São Paulo e também pelos amici curiae Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Defensoria Pública do Distrito Federal e Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, o doutor Rafael Rafaeli, Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Primeiramente, digníssimo presidente, como Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul e representando também aqui as Defensorias Públicas do Estado de São Paulo, de Pernambuco e do Distrito Federal, trago a minha saudação em nome de Vossa Excelência, extensiva a todos os ministros e ministras dessa Suprema Corte. Saúdo também a digníssima Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, saúdo os defensores públicos presentes, os advogados, estudantes de direito e serventuários dessa casa que nos atendem sempre com tanta cordialidade. A questão tratada no dia de hoje aqui, Excelências, como já referido no relatório do ministro Marco Aurélio e na sustentação oral da digníssima Procuradora-Geral da República, diz respeito à constitucionalidade das alterações trazidas pela Lei 9268/96 em relação ao artigo 51 do Código Penal, que transformou a dívida, a multa decorrente de condenação criminal em dívida de valor e estabeleceu a legitimidade da Fazenda Pública para a respectiva cobrança. O Ministério Público Federal, 8 anos após a promulgação dessa lei, entrou com essa ação direta de constitucionalidade, com base nos artigos 129.1 e artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, alegando que a multa não perde a natureza penal e que o Ministério Público seria o legitimado para propor a sua execução nas varas de execução criminal. A Advocacia Geral da União sustentou a improcedência da ação,
principalmente por considerar vantajosa a alteração legislativa, uma vez que em consonância com a previsão constitucional de vedação de prisão por dívida. A Advocacia do Senado também trouxe suas considerações aos autos, alegando que não haveria violação da intranscendência, uma vez que os herdeiros estariam sujeitos à cobrança da dívida apenas até os limites da herança. Sustentou que a multa perde a natureza penal após o trânsito julgado. E aqui um argumento interessante também trazido pelo IBC-CRIM, um memorial juntado aos autos, de que a natureza seria penal na cominação, na fixação da pena, mas passaria a dívida de valor na sua execução. E esse argumento, Excelências, ele vai ao encontro de talvez para mim, um bom argumento trazido pela Advocacia do Senado, de que quem pode o mais, pode o menos. Se o Poder Legislativo ele pode excluir do preceito secundário, do tipo penal, a multa, por que não poderia alterar a sua natureza jurídica a partir da execução penal? E eu digo a vocês que a preocupação da Defensoria Pública aqui, talvez não seja nem quem cobrará a multa, mas a preocupação central diz respeito à natureza, ao afastamento da natureza extrapenal dessa multa. Por quê, Excelências? Primeiro, porque alteraria o entendimento consolidado nas Cortes Superiores do STJ, em recurso repetitivo, inclusive, já há mais de 20 anos, de que a multa não impede a extinção de punibilidade. E qual é a consequência prática para os nossos assistidos da manutenção desse entendimento? Que a partir da extinção de punibilidade, que as pessoas voltam a ser cidadãos. As pessoas voltam a ter seus direitos políticos restabelecidos. As pessoas voltam a regularizar seus documentos e talvez voltar ao mercado de trabalho. Ao fim e ao cabo, é algo fundamental para a ressocialização dos condenados. E essa preocupação, ela ganha relevo, Excelências, a partir da orientação dessa Suprema Corte, que foi adotada a partir de abril de 2015 na Execução Penal 12, em que se passou a exigir o pagamento da multa para auferimento de benefícios prisionais. E isso foi uma guinada na jurisprudência, que até então não se admitia habeas corpus para discussão de multa. Aqui, setembro de 2014, o HC 122.563, relatoria do saudoso ministro Theory, é um exemplo de que não se admitia habeas corpus para discutir multa até então. Mas a partir da execução penal 12, começou a ser exigida o pagamento das multas para benefícios prisionais. E é verdade, que houve ressalvas trazidas na orientação dessa Suprema Corte, de que pode o condenado comprovar a absoluta impossibilidade de fazê-lo. Mas mesmo com essas ressalvas, Excelências, ainda assim há sérios problemas que devem ser enfrentados por essa Casa. O primeiro deles foi bem situado no voto vencido do ministro Marco Aurélio, de que estaria havendo um retrocesso da Corte, que em 2008, no RE 349.703, processo de relatoria do ministro, redatado pelo ministro Gilmar Mendes, afastou a possibilidade de prisão do depositário infiel. Estaria havendo um retrocesso, porque indiretamente estaria havendo a possibilidade de alguém ser mantido preso por dívida. Outro problema, talvez mais robusto ainda, Excelência, diz respeito à condição que os nossos assistidos terão de fazer prova robusta de que não podem pagar. O que será exigido dos condenados? Bastará trazer a carteira de trabalho? Será exigido que eles busquem nos registros civis, nos registros públicos, Detran, registros imobiliários, prova de que não tem bens, uma vez que na execução penal 12 o ministro Theory fez a menção, inclusive, a possibilidade de exigir venda de bens para pagamento de multa? A Defensoria Pública terá prestigiado o seu poder de requisição para busca desses documentos, para comprovar que a pessoa tem direito à progressão de regime sem o pagamento da multa, superando-se jurisprudência dessa Casa,
no sentido de que não há essa prerrogativa de requisição. É verdade, decisões que não foram proferidas já sob o enfoque da Emenda Constitucional 80 e tampouco, após a importante decisão dessas plenárias da Suprema Corte que conferiu legitimidade para a Defensoria Pública para propor ação civil pública e tutelas coletivas. E eu digo a Vossa Excelência, a Defensoria Pública não quer ser superadvogado. A Defensoria Pública tem, inclusive, suas pontuais distinções da advocacia. Mas a Defensoria Pública, quando faço essa referência, ela precisa de meios para cumprir seu mistério, inclusive na parte extrajudicial, que colaboraria e muito para o desafogamento do Poder Judiciário. Defensoria Pública, os acordos celebrados pela Defensoria Pública têm força de título executivo. Além disso, Excelências, mesmo que se supere todos esses obstáculos, ainda assim haverá, no mínimo, uma demora maior para os benefícios prisionais, com custos para o preso e custos para o próprio Estado. A primeira vez que foi pautado esse processo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul publicizou alguns dados em relação ao sistema prisional gaúcho. Na época, o ano passado ainda, havia mais de 35 mil presos, com prognóstico de chegar a 60 mil em 2037. 90 mil em 2037, com custo estimado de 150 milhões por ano. Qualquer decisão que for tomada por essa Suprema Corte em relação a este artigo 51 do Código Penal, por certo, trará impactos no sistema prisional. Porque o tempo que o preso fica num regime mais gravoso, isso tem custo. E vai de encontro àquilo que já foi a preocupação já sinalizada por Vossas Excelências na ADPF 347, no RE 641-320, que tive a oportunidade de sustentar nessa mesma tribuna. E ainda que a motivação para fortalecer a cobrança das multas de modo a atingir os crimes de colarinho branco seja louvável, talvez esse modo de pensar não atinge os objetivos, Excelências. Porque o rico, ainda mais se for dinheiro de propina, ele vai pagar a multa. O pobre, ainda que tenha algum patrimônio, ele vai ter só sua dignidade aviltada. Vai ter que correr para vender algum bem, às vezes, bens que são de família. Se não precisar do auxílio de amigos e familiares, aí sim violando-se a intranscendência da pena. Por exemplo, um motoboy. Discutir a impenhorabilidade da motocicleta que é objeto do seu trabalho. A vara de execução criminal vai ter condições de enfrentar esse tipo de questionamento? Não seria mais razoável a vara da Fazenda Pública, que tem penhora online, que tem a própria Fazenda Pública aqui, tem representantes hoje aqui, a Fazenda Nacional, e eu tinha, doutora Raquel Doge, a mesma compreensão de Vossa Excelência de que dívidas abaixo de 20 mil reais não eram executadas. Mas fiquei sabendo desse plenário, pelos procuradores da Fazenda, que não é verdade isso. Que tem uma portaria de número 75, de 12 de março de 2012, no seu parágrafo 1º do artigo 1º, estabelece que essas limitações não se aplicam para a dívida penal, de natureza penal. Mas ainda que essa seletividade, que ainda não haja essa discriminação seletiva em relação a se cobra a multa do pobre e não se cobra do rico, não há. Mas aqui vai ter situações, Excelências, em que condenados por crime bagatelar, quando reincidentes, vão estar se esforçando para pagar a dívida de R$500, de R$1.000, de R$2.000. Quando o STJ considera atípico o crime de descaminho, quando o prejuízo é inferior a R$20.000. Até quando para se buscar o combate à corrupção, vai se trazer dificuldades para todo o sistema prisional, que hoje tem mais de 700 mil presos. E já finalizando, Excelências, eu digo que esse Supremo Tribunal Federal, já
decisões antigas, no HC 81.480 de São Paulo, primeira turma, datado de 4 de abril de 2002, relatoria do ministro Sidney Sanches. E como no HC 73.758 de São Paulo, segunda turma, relatoria do ministro Nery da Silveira. E redator, ministro Maurício Correia, de 29 de setembro de 99, essa Suprema Corte já reconheceu a natureza de dívida de valor para a multa decorrente de condenação criminal. É verdade, decisões de turma, mas há precedentes dessa casa. E reconheceu também a impossibilidade de conversão da pena de multa em detenção. Com essas breves considerações, eu peço a Vossas Excelências, em nome das defensorias públicas por mim hoje representadas, a improcedência da ação direta de constitucionalidade. Muito obrigado. Concedo, então, agora a palavra ao doutor Gabriel Faria Oliveira, defensor público geral federal. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente em exercício, ministro Luiz Fux, excelentíssimos senhores ministros dessa Suprema Corte. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Corte pelo reconhecimento da ONU em relação aos julgamentos da ADI 4277 e a DPF 132, que reconheceram a união estável para os casais homoafetivos. Queria cumprimentar a doutora Raquel Dodge, nossa Procuradora-Geral da República, cumprimentar nossos colegas defensores públicos, advogados, servidores, alunos e demais presentes. Excelências, a Defensoria Pública da União, na qualidade de Amit Curiae, busca no presente processo, na presente ADI, colaborar no sentido da defesa do entendimento de que se afirme que a pena de multa tem natureza de dívida de valor na fase da execução e não de pena criminal. Por um outro lado, muito difícil sempre contrapor aos argumentos do Ministério Público, aqui muito bem representado pela doutora Raquel Dodge, mas temos a convicção de que, em que pese pretenda o Ministério Público o reconhecimento da configuração da natureza penal da multa para se atribuir a competência exclusiva da execução penal da respectiva multa, a Defensoria Pública da União não pode deixar de trazer, como fez a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, representando as demais defensorias públicas, uma reflexão do impacto que eventual inadimplemento da pena de multa pode trazer na execução penal dos nossos assistidos. O artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9268 de 96, expressamente fez uma modificação no tratamento à pena de multa e dispôs, que transitada em julgada a sentença condenatória, a multa passaria a ser considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Lembrando que a própria Lei de Execução Penal tinha previsão anteriormente de procedimento específico para a execução de multa. O parâmetro constitucional avocado pelo Ministério Público Federal para dar um tratamento dissonante daquele previsto no artigo 51 do Código Penal com a modificação legislativa de 96, basicamente é o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal e o inciso 46 do artigo 5º da Constituição, inciso C. Especificamente, enquanto ao artigo 129, inciso 1, me parece correto dizer que ele explicita o sistema acusatório, mas explicita o sistema acusatório dispondo que compete ao Ministério Público privativamente promover a ação penal pública. Nada fala da execução penal. E para quem advoga e milita na execução penal, sabe que o princípio que a orienta a propósito é o princípio do impulso oficial. A grande maioria
dos atos da execução penal é promovida pelo próprio juiz de ofício. Especificamente em relação à pena de multa, até por uma questão de gestão da cobrança dessa pena de multa, foi, por força da mudança legislativa, atribuída a cobrança ao órgão do Estado especialista em cobrar valores, que é a Procuradoria hoje, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Pois bem, a par disso, nos parece que a pena de multa, que ao analisarmos a pena de multa, vê-se três momentos distintos nesse exame. A cominação legal, a fixação da pena de multa pelo magistrado e a execução da pena. E o que fez a legislação de 96, ao modificar o artigo 51 do Código Penal, foi apenas mudar o regime de execução dessa pena de multa. Nada dispôs sobre a cominação legal e tampouco a fixação pelo magistrado, que continuam com as características penais e, portanto, em nada houve de ofensa, em nosso ponto de vista, ao inciso C do inciso 46 do artigo 5º da Constituição. A Lei 9268, de 96, a um só tempo, Excelências, atribuiu à multa a natureza de dívida de valor e revogou a possibilidade de conversão da multa em pena de detenção, quando o condenado solvente deixava de pagá-la ou frustrava a execução. Fixada a pena de multa, por força do artigo 51, fixa-se uma dívida de valor. E não dá para se dizer que, ainda que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não faça a execução da multa, que não há, de certo modo, uma pena. O primeiro momento em que adentra uma dívida de valor na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, essa dívida é inscrita no cartório de protestos. Aí começa, digamos, uma pena paralela, né, em relação a essa dívida, sem contar, enfim, a execução fiscal, que comumente é realizada pelos critérios do órgão especializado da União, enfim, para a execução de dívidas públicas decorrentes de multa ou não. A propósito, as multas fixadas pela Justiça Eleitoral e pela Justiça Trabalhista são também cobradas e executadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Estamos, portanto, digamos, a inicial pretende modificar um sistema especificamente em relação às multas penais, nada dispondo, porém, em relação à competência das multas eleitorais e das multas trabalhistas. Um outro argumento que foi ponderado na peça inicial e que merece um registro diz respeito especificamente à transcendência da pena ou não transcendência. Me parece que nessa análise da pena de multa sobre esses três momentos de cominação legal, de fixação pelo magistrado e execução, é bastante razoável advogar que o fato de a pena de multa advir de uma fixação, de uma pena, enfim, de uma pena, por si só, ela impõe a incidência, indubitavelmente, do artigo 5º, inciso 45, não havendo, com todas as vênias, a relação de causa-efeito apontada pelo Ministério Público na peça inicial. A natureza penal, Excelências, da pena de multa na fase da execução, como colocou o colega defensor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, significa considerar que, enquanto não houver o adimplemento, não será possível extinguir a punibilidade, até que sobrevenha a prescrição. E aí a importância da participação da Defensoria Pública, seja da União e dos Estados. Unicamente em virtude da condição econômica do réu necessitado, comparativamente ao réu que tem condições de arcar os valores da multa, este, assistido da Defensoria desvalido, terá retardada a sua extinção da pena, terá postergado o seu termo inicial da depuração da reincidência, terá
postergado o seu termo inicial para reabilitação e terá postergada a suspensão de seus direitos políticos, entre outras consequências. Há, sob o ponto de vista da Defensoria Pública da União, no entendimento advogado, uma clara violação ao princípio da igualdade material esculpida no artigo 45 caput, uma vez que as pessoas que puderem pagar as suas multas no processo decorrente de pena penal, terão a sua extinção de punibilidade antecipada ou normalizada, digamos assim, ao contrário, os divalidos defendidos pela Defensoria Pública terão postergadas ao tempo. E aqui, basicamente, eu citaria um exemplo, e fazendo mais um adendo de informação, para terminar, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de junho de 2016 dispôs que 31% da população prisional, identificou que 31% da população prisional condenada teve pena imposta que vai do intervalo de 4 a 8 anos. Para fins de prescrição, de acordo com o artigo 109, inciso 3 do Código Penal, isso representa esse retardamento aos assistidos da Defensoria Pública da União que não têm condições de pagar multa em 12 anos. Haverá o retardamento em 12 anos, para fins de reabilitação, para fins do período depurador de reincidência, para fins de reaquisição de direitos políticos, enfim, injustificável ao ver da Defensoria Pública. Por fim, Excelências, despontaria verdadeira realimentação, a interpretação advogada, ela despontaria verdadeira realimentação da exclusão social em franca violação ao fundamento da cidadania e dos objetivos fundamentais de erradicar a pobreza, a marginalização e de reduzir as desigualdades sociais e distinguir preconceitos ou outras formas de discriminação, como previsto no artigo 1º, inciso 2 da Constituição, 3º, inciso 3 e 3º, inciso 4 da nossa Constituição da República. Por isso, Excelências, a Defensoria Pública da União vem respeitosamente advogar na condição de amigo da Corte, que na atribuição da interpretação conforme, enfim, postulado na inicial da ADI, seja afirmado que a multa tenha natureza de dívida de valor na fase da execução e não de pena criminal, e como consequência que eventual inadimplemento da multa, fixada isoladamente ou cumulativamente, não impeça a extinção da punibilidade. Subsidiariamente ao pedido, digamos, a tese advogada, sob o prisma principal, subsidiariamente, nós solicitaríamos que a Corte refletisse no sentido de dar um entendimento que o inadimplemento de pena de multa dos hipossuficientes não impeça a imediata extinção da pena. Ainda, enfim, que se dê o provimento postulado pelo Ministério Público, digamos, subsidiariamente se advogaria que o inadimplemento da pena de multa às pessoas hipossuficientes não impeça a imediata extinção da pena. Respeitosamente, a posição da Defensoria Pública. Muito obrigado, ministro. Passo a palavra agora ao ministro Marco Aurélio para o voto. Excelência. Pela ordem? Pela ordem. Pois não. PGFN gostaria de fazer um breve esclarecimento. Pois não. Só para deixar bastante claro uma questão que foi levantada aqui, o valor da multa penal é cobrado pelo PGFN, seja qual for o seu valor. Tá. Multas de valor de R$100 ou acima de R$20.000 são cobradas da mesma forma. Tá bem. Só para deixar bem claro, porque parece ter ficado alguma dúvida em relação a isso. Tá obrigada. Bom, Alessandra, muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio. Presidente, a lei de 96, que adveio de uma opção política normativa, introduziu modificação substancial no artigo 51 do Código Penal.
Antes, o que se tinha? Se tinha a perpetuação da pena de multa como tal. E aí, não sendo adimplida, se transformava em cesseio da liberdade de ir e vir. O legislador, e aqui eu estou tendo presente a reserva institucional, e é tempo de pensarmos na reserva institucional. O legislador fez uma opção política, e aí trouxe uma nova disciplina quanto à pena de multa. O que nos vem do artigo 51, na redação introduzida pela Lei de 96. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será uma transmutação aqui. A multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Presidente, a prevalecer a ótica do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, o sistema não fechará. Porque o pleito formalizado, eu vou dizer por quê, contraria o princípio racional lógico do terceiro excluído. Qual é o pedido formulado pelo Ministério Público? Que se afaste essa qualificação quanto à multa, no que previsto no preceito que ela se transforme em dívida de valor? Não. O pedido é uma interpretação conforme para ter-se a legitimação não da advocacia pública, visando cobrar a dívida ativa da União, mas a legitimação na vara de execuções penais do Ministério Público. De duas, uma. Ou teríamos aqui, estamos presos ao pedido, não às causas de pedir, mas ao pedido formalizado na inicial da DIN, estamos presos. Ou se pretendia fulminar totalmente o dispositivo quanto à transformação, ou se partia simplesmente para a conclusão sobre a constitucionalidade. Repito, sem atacar o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, a transmutação prevista no artigo 51 do Código Penal, no que o 51 considera que a multa se transforma em dívida ativa da Fazenda, sem atacar essa transformação, pretende uma interpretação conforme, eu não sei onde estaria a base para tanto, em que se assente que legitimado para cobrar a dívida ativa da União não é a advocacia pública, mas sim o Ministério Público. Presidente, vou ao voto, né? A questão, como eu disse, versa a interpretação do dispositivo transcrito com a redação conferida pela citada lei, considerado o alcance no campo da legitimidade processual da expressão dívida de valor. Cumpre ao Supremo definir o ente, Ministério Público ou Fazenda Pública, legítimo para formalizar a execução do valor decorrente da multa criminal, presente o perfil institucional atribuído a cada qual pelo diploma maior. Observa a organicidade do direito. A interpretação do preceito a direcionar a legitimidade da Fazenda e representação processual da advocacia pública para a execução da dívida de valor não está em desarmonia com um texto maior, mas sim assegura o estrito cumprimento das diretrizes constitucionais. A Carta de 1988 inaugurou nova quadra no que preconizado
com a vinda à baila das leis complementares alusivas ao Ministério Público e à advocacia, o afastamento da representação do Estado por aquele, ou seja, pelo Ministério Público. Deixou de representar o Estado. Como, então, ele agora vai cobrar uma dívida ativa de valor da Fazenda Pública? Separou os regimes, assegurando a plena atuação na concretização das finalidades constitucionais. A divisão entre Ministério Público e Advocacia Pública impôs a esta Advocacia Pública a representação da Fazenda na execução de dívidas ativas. Repito, não se ataca a transformação da pena de multa em dívida ativa. É impróprio articular com ofensa ao artigo 129, inciso 1 da Lei Fundamental. A titularidade da ação penal pública permanece sendo do Ministério Público, bem assim a execução da sanção penal. A multa, contudo, ante a transformação legal em dívida de valor, transformação, repito, que não é atacada, não há pedidos para voltar-se ao sistema antigo, consoante o disposto no artigo 51 do Código Penal, deixa de ter conotação penal. A partir da transformação, deixa de ter conotação penal. Tanto é assim que ficou suplantado, no caso de não pagamento, a transmutação em pena a alcançar a liberdade de ir e vir, como havia no passado, antes de 96. O afastamento da natureza penal da sanção não significa diminuir a atuação do Ministério Público, mas vejo que ele quer crescer. Uma coisa é afirmar não caber ao Ministério Público a condução da ação penal pública, algo inteiramente diverso e constitucionalmente possível é redimensionar determinados institutos do direito penal, retirando certos fatos ou aspectos da esfera criminal. Assim, não se compreender toda e qualquer descriminalização de conduta será tida como violadora do âmbito constitucional de atribuições do Ministério Público. A partir desse raciocínio, mostra-se contrário à Carta Federal conferir ao preceito em jogo interpretação que resulte no elastecimento das funções, que hoje não são poucas, do Ministério Público. A ressaltar a ótica, rememorem a destinação das multas criminais, consoante o versado no artigo 2º, inciso 5, da Lei Complementar 79 de 94. Qual é a destinação? O Fundo Penitenciário Nacional, cujo recurso, uma vez distribuídos, são administrados pelo Poder Executivo de cada ente federado. Percebam que o direito substancial, e não se ataca o direito como tal, o direito substancial é da Fazenda Pública, a referência no artigo 51, a Fazenda Pública. A alteração ocorrida com o dispositivo questional surge harmônica com o pronunciamento formalizado pelo Supremo no exame do recurso extraordinário 349703 pleno, quando proclamada a impropriedade da prisão por dívida, a não ser a decorrente de ausência inexcusável de cumprimento de prestação alimentícia. Concluir pela legitimidade para a execução da dívida de valor, dívida ativa da Fazenda Pública, do Ministério Público, conflita, aí sim, com o previsto no artigo 26 do ato das disposições constitucionais transitórias, porque passará a atuar em verdadeira substituição da advocacia pública em defesa da Fazenda. É tempo de perceber que a independência e a harmonia dos poderes da República, legislativo, executivo e judiciário, e nessa ordem, estão no artigo 2º da Lei das Leis,
pressupõe que cada qual atue na área que lhe é reservada constitucionalmente. O Executivo e o Judiciário não podem substituírem-se ao Legislativo e vice-versa. Cumpre observar a tríplice reserva institucional. Ante o quadro, julgo improcedente o pedido para assentar como interpretação do artigo 51 do Código Penal compatível com a Constituição Federal a legitimidade exclusiva da Fazenda Pública para promover a execução da dívida de valor, dívida ativa, referida no preceito, representada a Fazenda Pública judicialmente pela Advocacia Pública. É como voto. Vossa Excelência vota, julga improcedente a ação declaratória de constitucionalidade. Ministro Edson Fachin, Vossa Excelência tem a palavra para julgar não só o pedido de vista, mas também em relação à ação declaratória de constitucionalidade. Pois não. Porque é ausente o ministro Alexandre. E depois eu vou questionar o plenário, em razão do horário, se nós devemos prosseguir ou não. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Senhor presidente, eminentes pares, eminente ministro relator desta ação direta de constitucionalidade 3150, ministro Marco Aurélio, ministro Luiz Roberto Barroso, relator da 12ª questão de ordem na ação penal 470. Senhor presidente e ilustres advogados e defensores que assomaram a tribuna e se encontram aqui presentes acompanhando o desate deste tema. Quando pautada a questão de ordem, senhor presidente, pedi vista, exatamente logo após o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e a divergência que foi suscitada pelo eminente ministro Marco Aurélio. E, nesse interregno, examinei o tema para compreender o sentido e o alcance da divergência e da posição do relator desta questão de ordem, que agora vem enriquecida pelo voto do eminente ministro Marco Aurélio na ação direta de inconstitucionalidade. E creio que a matéria de fundo é a mesma, obviamente, em ambas as circunstâncias processuais que são submetidas à apreciação deste tribunal. Eu vou procurar fazer uma síntese do voto visto que trago, que é um pouco alongado, porque digo de início que, de algum modo, eu estou acolhendo no voto, em parte, a posição do eminente ministro Marco Aurélio e, em parte, a posição do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Espero explicitar o tanto quanto me for possível. Em primeiro lugar, quanto à natureza da pena de multa, que resta não paga, o que está em debate é efetivamente se prevalece a expressão constante da legislação infraconstitucional no sentido de tratar-se de uma dívida de valor e, se assim for, a sua transformação, portanto, no conceito conhecido e reconhecido de dívida de valor e não de pena em sentido propriamente dito. Creio que esta é uma primeira questão que efetivamente se coloca. A segunda é o papel e a função do Ministério Público nesta seara decorrente do não pagamento do valor ao qual corresponde a multa. Portanto, se caberá uma atribuição, reconhecimento da atribuição ao Ministério Público da legitimidade para a execução desse valor ou não. E há, certamente, tal como o eminente ministro Marco Aurélio acaba de trazer a colação no seu douto voto, há um conjunto de outros temas que, por assim dizer, apanham carona com esta discussão. O tema da progressão de regime ou da regressão, bem como a assentada intransferibilidade do aspecto pessoal atinente à multa definida, obviamente, como pena, não passando nem mesmo na sua dimensão de valor
aos sucessores do condenado. Portanto, colocando as questões nesta ordem de ideias, senhor presidente, senhoras ministras e senhores ministros, eu estou nesta perspectiva, no voto, rememorando, e peço escusa por me deter um pouco, é que o tema ele tem um conjunto de questões que, inclusive, emergiram do voto do ministro Marco Aurélio no dia de hoje e que, me parece, suscitam, evidentemente, uma visita, quer ao inciso 46º do artigo 5º da Constituição, segundo o qual a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a de multa. Portanto, me parece, a partir de uma percepção, ao menos, mais direta, que a Constituição define a multa como pena, e isto limitaria, portanto, a latitude do legislador infraconstitucional, ainda que a denomine de dívida de valor, transmudar a sua natureza, mas também a própria Constituição, como, aliás, quando esse julgamento principiou, estava entre nós ainda o saudoso ministro Euri Zavascki, e fez uma intervenção sobre esse tema. Aliás, o ministro-presidente também, do registro que eu fui ver daquela sentada, também chamaram a atenção, quando o tema começou a ser examinado, acerca do dispositivo do artigo 15 da Constituição, que trata dos direitos políticos e da duração dos efeitos da condenação criminal transitada em julgado. O que significaria, portanto, que retirar a multa à natureza de pena corresponderia, portanto, a reconhecer que há uma projeção também no campo da elegibilidade ou ineligibilidade. O que evidencia, portanto, um conjunto de circunstâncias que eu estou procurando neste voto, que vou sumariar, e estou aqui, obviamente, tentando fazer a síntese pelo adiantado da hora, e estou me detendo um pouco mais porque eu estou, em suma, acolhendo a percepção em face da qual a redação do artigo 51 do Código Penal, diante do dispositivo constitucional, não teria retirado, e entendo que não retirou, o caráter de sanção criminal da pena de multa. Em segundo lugar, estou assentando que, transitada em julgado a sentença penal condenatória, o início da execução se dá sem a presença do Ministério Público, porque o juiz de execução intima o apenado para o pagamento espontâneo da pena. E a legislação prevê o prazo de 10 dias. Não me parece que haja outro prazo, e aí creio que estaríamos adentrando numa seara legislativa a fixar, e aqui já estou me distanciando um pouco de parte do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Será intimado para pagar a multa no prazo de 10 dias. E se o pagamento não for executado, entendo que se remete o feito à Advocacia Pública, à Procuradoria da Fazenda, para iniciar a cobrança perante o juízo da execução fiscal. Esta é a compreensão. Portanto, como se vê, não acolho essa exacerbação da competência do Ministério Público para esse efeito. Entendo que a Constituição não compreende esta leitura e que o artigo 51 do Código Penal tem como marco o não pagamento espontâneo da pena de multa pelo condenado após o transcurso do prazo de 10 dias da intimação pelo juiz da execução penal, instante no qual caberá ao magistrado, o magistrado da execução, efetuar as medidas necessárias para a comunicação à Procuradoria da Fazenda Nacional para que o valor seja cobrado na esfera da execução fiscal. Portanto,
Estou nesse ponto mantendo a compreensão do enunciado contido na súmula 521 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a legitimidade para execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. E como estou sustentando, o pagamento da pena de multa passa a estar pendente a partir do momento que regularmente intimado, o condenado não a paga no prazo da lei. Abre-se, então, a atuação da Procuradoria da Fazenda, que é quem detém legitimidade para atuar na execução fiscal, e não o Ministério Público, à luz do artigo 23 da Lei 11.457, de 2007. Aqui estou acompanhando o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que no item 15º de seu voto compreendeu, como também compreendo, que a redação atual do artigo 51 do Código Penal pretendeu facilitar a cobrança da multa criminal, afastando obstáculos que presentemente têm conduzido à prescrição essa modalidade de sanção. Eu faço referência a um conjunto de elementos que se encontram especialmente nos autos da questão de ordem, que também foram vertidos no voto do eminente ministro Marco Aurélio, sobre esta posição acerca da execução fiscal, também assentando, tal como o esclarecimento que se fez da tribuna, que não vejo o risco de que a pena de multa não possa ser cobrada por mais ínfimo que seja o respectivo valor, uma vez que entendo que nos termos que auri do parágrafo 1º, artigo 1º da portaria 75 de 2012, mencionada da tribuna, não segue esta multa o patamar mínimo para inscrição em dívida ativa e o respectivo ajuizamento se dá, portanto, ou deve se dar ipso facto. Eu estou também salientando a destinação do recolhimento da multa, que é apenas uma compreensão lateral, e destacando que, por mais que a cobrança da pena de multa siga para o juiz de execução fiscal, não se pode esquecer, como já mencionei, do inciso do artigo 5º, e neste caso o 45º, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Logo, o fato de eventualmente a pena de multa ser cobrada na esfera judicial fiscal não afasta a impossibilidade que a cobrança atinja seus sucessores, ou seja, não afasta a impossibilidade. Logo, obsta, estou usando duas negações que a rigor correspondem a uma afirmação, logicamente falando, mas, portanto, não se transfere e, obviamente, não passa, como não poderia passar. Vossa Excelência, me permite apenas uma parte, aí já no campo da sucessão, né? Os herdeiros só respondem na medida do benefício decorrente do espólio. Perfeitamente. Ou nos limites da força da herança, precisamente isso. Eu estou também a tratar aqui de um tema que daí advém, que é a questão atinente à prescrição e da remessa à cobrança no âmbito da Fazenda Pública. Trato também, senhor presidente, do tema atinente aos artigos 164 a 166 da Lei das Execuções Penais, e dizendo que o raciocínio que trago à colação compreende que o não pagamento da pena de multa, deliberado ou não, em meu modo de ver, abre a porta de atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional, mas, em meu modo de ver, não veda a regressão de regime, sob pena de violação às balizas constitucionais de prisão por dívida, convertida a pena de multa em dívida de valor para fins de cobrança na seara da execução fiscal,
os instrumentos de coação para que o condenado pague a multa imposta são aqueles à disposição da Procuradoria da Fazenda Nacional e da Vara de Execuções Fiscais. Jamais se justifica o retorno à prisão à luz do que se vê no inciso 67º do artigo 5º da Constituição, segundo o qual não haverá prisão civil por dívida. E cito a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o conhecido Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil ratificou e que prevê, no parágrafo 7º do artigo 7º, que ninguém deve ser detido por dívida. E o princípio não se limita, ou melhor dizendo, não limita os mandados da autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar, que é a única exceção que ainda se coloca neste campo. Portanto, entendo que uma tutela adequada dos direitos humanos também leva a esta compreensão, como, aliás, este tribunal, no precedente já citado, assentou no julgamento do recurso extraordinário 349.703, aonde se entendeu precisamente a inconstitucionalidade da prisão civil do depositário infiel em face dos tratados internacionais de direitos humanos. Faço referência ao julgamento e também um conjunto de julgados posteriores e, nessa linha de coerência, cito o habeas corpus 87.585 da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, que, como não poderia deixar de ser, também está na diretriz do voto que Sua Excelência traz hoje à colação. Estou a enfatizar que a alteração provocada na redação do artigo 51 do Código Penal segue justamente a linha do entendimento firmado nessa Suprema Corte, de modo que a Lei 9268, ao revogar a possibilidade de conversão da pena de multa não paga em pena de detenção, teve a real intenção de expurgar tal hipótese do ordenamento jurídico. E, com isso, revogou tacitamente a parte final do parágrafo 2º do artigo 36 do Código Penal, que dispõe que o condenado será transferido do regime aberto se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins de execução ou, se podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. Entendo, portanto, que há aí mesmo, como já se sustentou, revogação tácita. Mas entendo que o não pagamento da pena de multa não pode acarretar regressão de regime de cumprimento de pena. E também, como já se decidiu nesta Suprema Corte, em 8 de abril de 2015, se comprovado que o não pagamento da multa ou de multa é deliberado, cabe examinar, à luz do caso concreto, se entende, em tal circunstância, em haver impedimento para o implemento de eventual progressão de regime ao apenado. Naquele julgamento, assentou o eminente ministro Luiz Roberto Barroso que o julgador, atento às finalidades da pena e de modo fundamentado, está autorizado a lançar mão de requisitos outros, não necessariamente enunciados no artigo 112 da Lei de Execução Penal, mas extraídos do ordenamento jurídico para avaliar a possibilidade de progressão no regime prisional, tendo como objetivo, sobretudo, o exame do merecimento do sentenciado. Estou citando parágrafo da redação de Sua Excelência. Assim, o pagamento da pena de multa é visto como uma condição para a progressão de regime, mas a exceção é admissível à luz das finalidades da pena e de modo fundamentado pelo julgador no caso concreto, especialmente quando comprovada a impossibilidade econômica do apenado para a realização do pagamento. E quanto à concepção de cumprimento de pena,
traçados esses nortes de que a pena de multa mantém seu caráter de sanção criminal, ainda quando encaminhada para a cobrança na esfera da execução fiscal, tenho que a pena somente pode ser considerada cumprida devidamente quando atingida a totalidade da pena fixada no decreto condenatório, ou seja, apenas ocorre o cumprimento integral da pena estabelecida quando cumprida não só a pena privativa de liberdade, como também a pena de multa. Anoto que o Superior Tribunal de Justiça tem compreensão em sentido diverso, na direção segundo a qual, cumprida a pena privativa de liberdade, ainda que pendente a pena de multa, reconhece-se lá a extinção da punibilidade. Eu não estou a subscrever esta ordem de ideias, estou a lembrar aqui o início desse julgamento e estou assentando no voto precisamente que naquela sessão em que pedi vista dos autos da questão de ordem, tanto o nosso presidente, ministro Dias Toffoli, bem como o saudoso ministro Uri Zavascki, externaram preocupação com a qual me filio no que diz respeito aos efeitos da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. E reproduzo aqui afirmações de Vossa Excelência, presidente, bem como do ministro Uri Zavascki. Cito acerca desta matéria pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral que examina a projeção desse tema no campo da ineligibilidade, porque perduram os efeitos à luz do artigo 15 da Constituição e seu respectivo inciso 3º, e, portanto, compartilho do entendimento segundo o qual a nova redação do artigo 51 do Código Penal não alterou o caráter de sanção penal de multa e, portanto, não se dá a extinção da punibilidade antes do cumprimento integral da pena, ali considerado também o pagamento de multa. Portanto, e voltando ao início, senhor presidente, eu creio que eu estou acolhendo alguns argumentos, tanto do eminente ministro Marco Aurélio, quanto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, mas as duas conclusões centrais que trago à colação são estas. No caso da questão de ordem, eu estou assentando que a nova redação do artigo 51 não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa. E, portanto, nesse aspecto, eu estou acompanhando a posição do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Nada obstante, entendo que, transitada em julgado a sentença penal condenatória, o juiz da execução penal intimará o apenado para pagamento espontâneo da pena de multa no prazo de 10 dias. Caso o pagamento não seja efetuado, a Procuradoria da Fazenda Nacional será comunicada para iniciar a cobrança perante o juiz de execuções fiscais, parte em que eu acompanho a compreensão do eminente ministro Marco Aurélio. É assim que voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Eu vou proclamar o resultado parcial diante do horário, vou suspender o julgamento e retomamos amanhã, a partir do voto do ministro Barroso, que é o relator da questão de ordem, e depois retomamos a ordem regimental a partir do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu proclamo que na ação direta da inconstitucionalidade 3.150, após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, que a julgava improcedente, e nessa conclusão acompanhou o ministro Luiz Edson Fachin, o julgamento foi suspenso. E na 12ª questão de ordem na ação penal 470, o voto vista do ministro Luiz Edson Fachin foi no sentido de entender que a pena de multa compõe a condenação e que, após o trânsito em julgado, o juiz da execução intimará o condenado a fazer o pagamento no prazo de 10 dias, após o que será notificada a Fazenda Nacional. Após esse voto, na questão de ordem, o julgamento foi suspenso para, em conjunto com a ação direta, retomarmos na sessão de amanhã. Agradecendo a presença de todos e desejando um bom final de dia, declaro encerrada a presente sessão.